E começamos com uma manchete que foi publicada há pouco pelo superesporte.com.br, que indica os maiores devedores do futebol brasileiro. Há quantos anos a gente ouve falar em dívida dos clubes e parece ser uma coisa insanável, ou não? Atlético e Corinthians têm as maiores dívidas do futebol, diz um relatório aí nessa publicação do Super Esportes. O Atlético já lidera esse ranking do futebol, ou pelo menos aparece no top 3 do futebol brasileiro Mania de liderar que tem o Atlético. há algum tempo, né, Léo? Só nisso. E aí, a gente achava ali o que a gente achava absurdo os clubes deverem 300 milhões, depois 700 milhões, era impensável. Aí começaram a chegar na casa de 1 bilhão. O Atlético agora ronda uma situação na casa de 1,3 bi, colocou 1,1 ano passado, né, com renegociações, com Ricardo Guimarães, com o Pedrinho do Supermercado BH, que pagaria com camisa e tudo mais. Mas são dívidas que têm que ser pagas ainda. E monta um time caro. Só para explicar, pagaria com camisa... Com anúncios, com publicidade, né? E no Ricardo Guimarães existe um parcelamento também, um valor mensal. Ele seria o patrocinador master também do Atlético, mas como a atual patrocinadora aumentou muito a proposta, houve uma nova conversa com o Ricardo Guimarães. Nesse caso, pessoa física. Hoje o Ricardo Guimarães ainda é credor? Credor, mas é um parcelamento que já está acontecendo, né? Existem parcelas semestrais, mensais, existe esse valor de camisa, de anúncio, de publicidade. Pedacinho de jogador de direitos tem ainda? Léo, existia um percentual, se eu não me engano, de 10% de cada jogador que o Atlético vendia que era repassado para o Ricardo Guimarães. Aliás, isso acontecia com alguns acordos, como a WRV. E a dívida do Atlético hoje é quanto? Por volta então, de eles colocaram, sabe, assim, certinho. Eles colocaram 1,1 bi no balanço anual. Mas que é balanço do Atlético, ele sobe e desce uns negócios assim para ajudar, né? Não, Toledo, é que existiu uma bagunça, porque o brasileiro de 2020, isso aconteceu com todos os clubes, o brasileiro de 2020 ele acabou em janeiro de 2021. Então a TV pagou as direitos de transmissão em 2021, então todos os clubes subiram a arrecadação pra caramba, e o Atlético agora tem a questão da Arena MRV, que bagunça todo o balanço, porque tem o dinheiro da venda do Diamond, que entra, e aí tem um valor da Arena MRV que sobe, tal, seu valor patrimonial sobe muito. Então, isso para análise, o que você tem que pegar é análises pontuais. Como é que está a dívida bancária, que é o que sufoca o Atlético hoje, é a dívida com o banco. Juros altíssimos. E o que salvou o Atlético de estar numa situação que eu acho que, apesar do Galo e Corinthians terem as maiores dívidas, o Corinthians principalmente por um estádio, né, por toda aquela questão de governo, de Copa do Mundo ali, comparando com a situação do Cruzeiro, que hoje acho que é disparada a pior do Brasil, o Atlético, se não fosse aquele empréstimo dos meninos, juros baixíssimos, juros irrisórios, o Atlético hoje talvez estivesse numa segunda divisão por mais de uma temporada. Eu falava no Alterosa Sport que, se não caísse em 2020, cairia em 2021, por causa da dívida. O clube não consegue montar o time, e se monta, ele não consegue bancar a folha salarial, você chega em 3, 4, 5 meses de atraso salarial, e se não fosse o empréstimo dos meninos, hoje o Atlético estaria, sem dúvida nenhuma, numa segunda divisão, talvez por mais de um ano.